Agora a gente tem que falar do ácido valproico. Ácido valproico é o Depakote, Depakine, Divalcon e por aí vai. Ácido valproico, que é o estabilizador de humor, primeiro detalhe aí importante, não pode engravidar tomando ácido valproico. O ácido valproico é um medicamento teratogênico. Isso quer dizer que ele dá má formação no bebê. Ele pode dar, né? Não é uma certeza, mas pode dar. Então, o ácido valproico, muito cuidado para mulheres jovens. É um bom estabilizador de humor, porém, de jeito nenhum eu posso usar em uma mulher jovem e que eu não oriente, que eu não diga a ela claramente que não pode engravidar, que tem que usar anticoncepcional, DIU ou qualquer outra forma de anticoncepção. Muito importante. O ácido valproico, ele é um estabilizador de humor que tem função aí para mania, muito bom para mania. Quer dizer que para mania, para hipomania, funciona muito bem. Ele tem função para a fase de manutenção, de prevenir novos episódios, muito bem. Mas aí, detalhe, ele já começa a mostrar algumas coisas. Ele previne mania, mais mania, mas não consegue prevenir depressão. Esse que é o grande problema. A prevenção dele de depressão ou de mania não é tão boa assim, né? Por que que não é tão boa assim? Ele é ótimo para uma mania aguda. Você chega ali e fala, mas eu tô deprimido. Aí ele já não é tão bom. Ele tem algum efeito, mas é pouco. Prevenir episódios aí de mania, de depressão. Funciona, mas já não é tão bem assim. Porém, imagina que a pessoa é uma daquelas pessoas do transtorno bipolar que não tem nem depressão. Existe. No transtorno bipolar tipo 1, 30% dos homens só fazem mania para cima. 15% das mulheres só fazem mania para cima. Seria uma boa opção, porque eu não estou muito preocupado com a depressão. Nessa pessoa, ela vai estar mais preocupada com a mania. Vocês vejam como é importante considerar o tipo de bipolaridade, além das características de cada pessoa, para a gente decidir qual que é o medicamento correto. Por quê? Não existe essa de o melhor medicamento. Isso não existe, né? Por quê? Porque o melhor medicamento depende de cada pessoa. O melhor medicamento depende de cada condição, de cada fase. Dependendo da fase, muda qual que é o melhor medicamento ou não. Dependendo da fase, tudo vai mudar. Às vezes, um medicamento é ótimo para aquela fase e para outra não é. Com uma exceção, que eu já falei. Duas exceções, na verdade. Quetiapina e lítio. Essas são as duas exceções que funcionam para todas as fases, né? Mas já o Depakote, vocês vejam que não é tanto assim. Ele funciona melhor de cima para baixo que de baixo para cima. O que é de cima para baixo? Funciona melhor para mania do que de depressão, apesar de ter alguma função antidepressiva. Falamos então do estabilizador de humor lítio, do ácido valproico e agora é a hora da lamotrigina. Lamotrigina é um estabilizador de humor que deveria ser muito mais utilizado do que é e de forma diferente. O problema da lamotrigina ela é lenta. E como ela é lenta, às vezes demora nos estudos para ver resultado. A lamotrigina é um anticonvulsivante, então ele foi descoberto para epilepsia, para a pessoa não convulsionar. Assim como o ácido valproico é um anticonvulsivante também. E descobriram, olha, esse anticonvulsivante aqui funciona para estabilizar o humor no transtorno bipolar. Problema da lamotrigina, ela precisa ser introduzida de forma lenta. O que é lenta? 25 miligramas, 2 semanas, 50 miligramas, 2 semanas, 100 miligramas na quinta semana, 200 miligramas na sexta semana. Tudo é lento. Por que eu preciso de lento? Pelo risco de um tipo de reação alérgica na pele, que a gente precisa evitar. Então, eu preciso fazer a introdução lenta da lamotrigina para evitar essa reação alérgica. Se eu faço lento, é tranquilo. Aí é raro de acontecer qualquer coisa, é bem tranquilo, né? Porém, precisa ser lentamente. E a dose dela, então até eu chegar à dose dela, já se passaram 1 mês ou 5 semanas, até eu conseguir chegar na dose da lamotrigina. O que quer dizer que ela é lenta para introduzir e ela é lenta para agir. Ela costuma demorar de 2 a 4 meses para fazer o seu efeito completo. Por isso que esse desespero de que eu quero melhorar agora, essa semana ainda não melhorei, essa semana, isso não funciona no transtorno bipolar. É compreensível que a pessoa sinta isso e queira melhorar logo, queira um resultado para ontem. É compreensível. É claro que é porque a pessoa está sentindo muito aflita, muito desesperada, sentindo muito ruim.
Porém, os medicamentos demoram para fazer efeito, alguns deles. Eu preciso aguardar. E é claro que eu vou aguardar muito melhor se o meu médico me explica isso. Porque realmente fica difícil se eu não estou entendendo como o medicamento funciona e na minha cabeça eu ia melhorar em uma semana e já se passaram 5 meses. Fica difícil, realmente. Por isso que a informação é tão importante. Por isso que eu sempre digo que conhecimento salva. E por que o conhecimento salva? Porque eu não vou abandonar o remédio antes da hora. Então eu abandono a lamotrigina no 2º mês, mas é agora que ela ia começar a fazer efeito. Eu abandono o lítio depois de 9 meses. Não, meu amigo, o lítio é 18 meses para o efeito completo dele. Daí a importância que a gente tem de entender como funciona. Você não precisa entender ali a filigrama, é claro que não. Seu médico vai fazer isso e vai entender isso. Espera-se que ele entenda esse tipo de coisa, né? Mas você precisa pelo menos ter o conhecimento de quanto tempo demora para fazer o efeito, quanto tempo que vai demorar para estabilizar. Vou dar um exemplo para vocês. Depois de um episódio de mania, quanto tempo demora para a pessoa estabilizar? Cerca de 3 a 4 meses. Depois de um episódio de depressão, de 6 a 8 meses. Depois de um episódio misto, a pessoa vai demorar 10 meses para estabilizar. Não adianta essa correria desatada, né? Como se diz aqui em Minas, nem sei se é só em Minas que fala, né? E não vai. Você tem um tempo de melhora. E eu estou dando a média do tempo. Tem pessoas que melhoram bem antes. Tem pessoas que demoram mais. Isso vai depender de quê? Vai depender de genética. Vai depender de quanto tempo a pessoa usou o tratamento errado antes. Vai depender de quanto tempo de doença você já tem. Você tem 22 anos, é bem provável que você vai melhorar muito rápido. Você tem 53 anos e só agora começou o tratamento bipolar, é claro que vai demorar mais. Não tem jeito. São 30 anos de doença a mais. Qualquer doença na face da Terra funcionaria assim. Eu tenho diabetes há 2 anos. É mais fácil eu tratar alguém com diabetes há 2 anos ou alguém com diabetes há 40 anos? Se eu vou dar remédio para alguém com diabetes há 2 anos, você acha que eu vou precisar de dar mais ou menos remédio do que alguém com diabetes há 40 anos? Bipolaridade é a mesma coisa, não tem diferença nenhuma disso. É só que os sintomas se manifestam emocionalmente, e por isso as pessoas ficam com preconceito e ficam com estigma como se não fosse uma doença de verdade. Bipolaridade é uma doença de verdade, neurobiológica, no organismo. Ah, faz pensamento positivo, vai adiantar de nada. Do mesmo jeito que pensamento positivo na diabetes não adianta de nada. Faz pensamento positivo e não toma o remédio, você vê. Que buraco você vai afundar. Agora, se você toma o seu remédio e, além disso, tem uma atitude positiva em relação à vida, adianta. Como adianta para qualquer ser humano. Agora, ficar achando que ficar de conversinha, que eu vou só na terapia e vou largar o meu remédio, eu vou só ficar com pensamento positivo e vou largar o meu remédio. Você vai se afundar. Vai quebrar a cara. E às vezes demora um pouco mais, às vezes demora um pouco menos. Mas vai quebrar a cara. Por quê? Porque bipolaridade é uma doença de verdade, neurobiológica. Agora, se eu tomo meu remédio e faço terapia, ajuda? Maravilha, ajuda e ajuda muito, muito. Terapia é muito importante, está indicada para toda pessoa com transtorno bipolar. Terapia correta, não terapia errada. Mas terapia correta está indicada para toda pessoa com transtorno bipolar. A pessoa tomando o remédio correto vai se beneficiar de atividade física, meditação? Muito, vai se beneficiar de tudo isso. Mas tira para você ver o remédio, se dá para fazer. Não dá, porque é algo do cérebro. É algo que várias coisas estão alteradas. Neurotransmissor está alterado e por aí vai. Então o remédio vem para ajudar na questão do neurotransmissor. O remédio te ajudou, agora você vai ajudar o remédio com seus hábitos de vida mais saudáveis. Então, essa é a ligação. O remédio vem, me ajuda, me dá a condição, eu venho, ajudo o remédio e ajudo a mim mesmo, a partir do momento que eu melhoro. Mas não tem como eu tirar o remédio e aí, do nada, acontecer, né? Eu tô vendo alguns de vocês falar nos comentários que é triste a questão de ter que usar o remédio. Ninguém quer usar remédio, é verdade, né? Mas é uma questão de perspectiva. Eu comecei essa live aqui dizendo que antes de 1950 não existia nenhum remédio possível. E tudo que existia era dor, sofrimento e condenação a ter episódio de humor em cima de episódio de humor, sem condição de alívio.
O remédio mudou isso. O remédio é o amigo, ele não é o inimigo. O remédio ele veio para mudar a história da bipolaridade. Porque sem ele lá atrás, a pessoa não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer, ela só ia ficar atrás, um transtorno de humor atrás do outro transtorno de humor. Isso é vida, né? E podem perguntar, né? Para quem é bipolar, a chance de que o avô ou a avó tinha bipolaridade é muito alta. Ver como que foi a vida de alguém com bipolaridade sem nenhum remédio antigamente, que sofrido que foi. Então o remédio é amigo. O remédio é amigo. O remédio serve.